Nós estamos dando sequência na nossa série de exposições no Evangelho de João. Nós estamos ainda no capítulo 4 e hoje terminaremos esse capítulo. O título da nossa mensagem hoje é que a morte não é páreo para o Filho de Deus. Nas mensagens anteriores dessa série, vimos dois encontros que sacodem e tumultuam qualquer ideia que tenhamos sobre padrões sobre quem Jesus encontrará. Aliás, como vimos, a vida eterna não escolhe nação, posição social, religiosa. Ela é para todo tipo de pessoa que crê em Cristo Jesus. Reconhece que nada tem para oferecer a não ser a sua própria confiança, que é a resposta à graça de Deus. Nicodemos era doutor da lei, membro do Sinédrio, que veio de noite cheio de respostas prontas, cheio de já decisões pré-feitas. A mulher samaritana estava à margem de tudo, rejeitada pelos judeus, rejeitada pela própria comunidade, até podemos ver uma auto-rejeição também, vindo ao poço no pior horário, justamente para o quê? Não encontrar alguém ali para conversar ou para julgá-la. Nos dois casos, Jesus foi até a sede mais profunda da alma deles, que nem eles mesmos sabiam que tinham. E a água viva, o Espírito Santo prometido desde Isaías, foi a resposta para saciar a sede da alma. A ideia que éramos terra seca, agora somos fonte de água viva, que jorra água. Mas João não encerra o capítulo 4 com a mulher samaritana. Aliás, a gente sabe que provavelmente o encontro mais falado no capítulo 4 é o da mulher samaritana. Ele prepara mais um encontro. Se a gente poderia até dizer que esse outro encontro é mais central para o tema do que até mesmo o encontro da mulher samaritana, porque aqui nós temos já a sequência dos sinais. Então nós temos o que no capítulo 4, versículos 43 a 54? Nós temos o oficial do rei. Certo? Esse encontro era mais inesperado ainda para a época. Por quê? Onde alguém do povo que estava governando, oprimindo Israel, um oficial do alto escalão iria pedir ajuda a um judeu da Galileia. Era impensável isso. O oficial do rei tinha posição, autoridade, tinha recursos. Quando ele precisava de algo, ele simplesmente mandava buscar e as pessoas iam buscar. Mas havia uma coisa que nem todo o seu poder podia garantir: a vida do filho dele. E foi exatamente nesse limite onde a autoridade humana não consegue chegar que esse homem fez a única coisa que ainda restava para ele. Ele foi até Jesus. E o que ele encontrou nesse encontro foi um aprendizado sobre o que é poder de verdade, sobre o que é crer de verdade. Essa é a principal cena desse capítulo. Porque nós temos aqui o segundo sinal, a continuação dos sinais. Jesus já havia feito milagres durante o primeiro sinal e o segundo sinal, que é esse. Mas lembra que sinal é algo além dos milagres em si. Ele tem uma mensagem apontando para algo. Vamos ler o texto? João capítulo 4, versículo 43 a 54. A palavra do Senhor diz assim: Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles
a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Então, o evangelista João aqui registra: Jesus está de volta ao mesmo lugar do primeiro sinal. Caná da Galileia, onde ele tinha transformado a água em vinho. Esse detalhe, para João, é a mesma coisa do que voltar para a glória. Quando João diz isso sobre o primeiro sinal, ele não está apenas querendo que nós lembremos da cena que aconteceu, mas da glória manifestada na cena que aconteceu. Então, nós temos aqui esse detalhe, e o primeiro sinal em Caná foi a declaração do banquete messiânico. Como assim? Lá ele diz que o vinho melhor está sendo servido. Lembra do que aconteceu? Jesus transformou a água em vinho, e normalmente eles faziam o quê? Serviam o melhor vinho no início, e depois o pior vinho, de menor qualidade. Mas ali no casamento foi diferente. O melhor vinho foi servido por último. Então, aquele que era o governante ali, que estava da festa, da casa, o mordomo, ele olha e ele diz assim: vocês guardaram o melhor vinho para o final. E esse é o ponto central, o vinho que foi guardado. E é como se ele estivesse falando sobre o próprio Jesus, mesmo sem saber que Jesus tinha transformado essa água em vinho. Então, nós temos aqui o vinho melhor como símbolo da vida que vence a morte. Isaías 25 já falava isso para a gente. Agora, então, no mesmo lugar, Jesus realiza o segundo sinal. E o tema continua: a morte não vence diante de Jesus. Não vence. Mas é importante entender o contexto que a gente está. Porque Jesus tinha deixado Samaria. Ele encontrou a mulher samaritana. A mulher samaritana saiu correndo para contar para as pessoas que estavam ali. Chamaram eles e os samaritanos ficaram ali. E Jesus ficou ali 2 dias com eles. Os samaritanos creram sem ter visto nenhum milagre. Sem ter visto nada. Agora chega a Galileia e os galileus o recebem. Mas com um outro motivo. Enquanto Jesus em Samaria, que não era o povo judeu, em Samaria, eles creram sem ter visto alguma coisa. Na verdade, o motivo pelo qual os galileus o receberam bem, eles tinham visto os milagres em Jerusalém. Isso lembra um pouco do final do capítulo 2. Olha lá no final do capítulo 2. Versículos 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, toda essa parte aqui é o pano de fundo da cena que nós temos com o oficial do rei. João vai organizar aqui 3 posições diante de Jesus nesta passagem. Os judeus de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles viram os milagres, não creram. Então o que nós temos? Nós temos incredulidade. Nós temos a não fé diante da evidência, não crença diante da evidência. Os galileus, eles viram os milagres, mas eles queriam mais. Então nós temos uma fé que é condicionada pela evidência. Então eles viram e estão condicionando a fé deles, a crença deles nos sinais. Mas a gente tem agora o oficial. Ele não viu. Ele ouviu. Ele creu na palavra de Jesus. Depois ele parte para sua casa sem o milagre, sem ter visto o milagre. A ideia é que o oficial do rei, um gentio, do povo que estava oprimindo Israel, ele é o modelo de fé do texto. Ou seja, é uma fé que é condicionada pela palavra de Jesus Cristo. Então João usa esses 3 grupos de multidão de pessoas para mostrar que a grandeza do sinal não produz fé verdadeira. Então a fé verdadeira tem outra origem, que é o próprio Jesus.
Mas o ponto central aqui do texto, apesar de enaltecer a fé do oficial, é que Jesus tem poder sobre a morte. E ele veio para vencê-la e está no caminho de vencer essa morte de vez. Então, o oficial do rei era provavelmente, aqui a gente precisa conhecer um pouco dele, um servo de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, o mesmo que mandou decapitar João Batista. Governou ele durante 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Esse tipo de funcionário, o oficial real, com toda certeza ele era um gentil. Eles não iam colocar um não gentil, ok? Eles não iam colocar um judeu para cumprir e para fazer essa parte de oficial do rei. Mas ele era, então, a ideia do gentil, o que João quer destacar para a gente? Que ele estava completamente fora daquilo que os judeus tinham, da aliança de Israel. Então, eles não tinham história com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele era um gentil. Pense no contraste aí com os personagens anteriores do capítulo 4. A mulher samaritana, ela era uma mistura impura aos olhos dos judeus, mas tinha ainda alguma conexão com as promessas judaicas. Esse oficial não tinha nada. Não conhecia as escrituras, não conhecia as promessas, não tinha crescido ouvindo sobre Messias, e mesmo assim, ele foi até Jesus. Percebam o trajeto que João está querendo fazer nesses encontros. Nicodemos, uma mulher samaritana, um oficial do rei. Um governante judeu, uma rejeitada imoral, um soldado do povo opressor. Nós temos um judeu, uma samaritana, um gentil. Jerusalém, Samaria, confins da terra. A graça veio para todo tipo de pessoa. Ela não olha nacionalidade. Quem somos nós para selecionarmos pela graça? A graça tem sua própria escolha. Precisamos o que então? Não selecionar quem vai receber essa graça. Nós precisamos transbordar da graça que nos atingiu. Não definir para quem ela serve. Mas nós temos então uma jornada de desespero aqui, do oficial. O filho estava em Cafarnaum. Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia, vários metros abaixo do nível do mar. Caná fica no alto da serra. Entre as duas cidades havia cerca de 30 quilômetros de distância. Eles calculam que era quase um dia inteiro de jornada. Imagina, o oficial subiu cada um desses metros com um único objetivo: rogar que Jesus descesse para curar o filho. Essa ideia de rogar, no versículo 47, carrega uma ideia de insistência mesmo. Ele estava disposto a insistir, a falar: vem, vem, vem. E no versículo 49 demonstra a gravidade dessa situação, porque ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele estava desesperado. Esse homem havia chegado ao fim de si mesmo. Todo o seu poder de funcionário real não adiantava nada. Toda a sua influência perto do tetrarca não servia para nada. A morte não se impressiona com a posição da pessoa. Ela não está interessada em saber quem é, o que faz. E quando um homem acostumado a resolver tudo com autoridade chega ao ponto de implorar algo, revela muito para nós sobre a realidade da morte e o desespero do ser humano frente a essa realidade. Mas também diz muito sobre a fé, sobre a crença. A morte nunca chega para perder. Ela que praticamente sempre vence, não é mesmo? O ser humano, na sua limitação, na sua finitude, qual é a tendência? Se desesperar diante do poder da morte. Mas essa história nos mostra não somente um Jesus que controla a vida e a morte, mas também como ele concede o meio para nós lidarmos com a morte em vida. Qual que é esse meio? A fé, a crença. Seja vencendo porque ele venceu e temos vida eterna, sabemos disso.
mas também seja no tempo presente, ao nos depararmos com a morte. Nós podemos, então, olhar para a morte de uma perspectiva diferente, porque nós temos Jesus Cristo e Ele nos ensina sobre isso. Só que, diante do que o oficial pediu para Jesus descer, ele rogou que Jesus descesse no versículo 47. No versículo 48, Jesus responde. Jesus responde. E não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que Jesus responde de primeira, assim, não sei se a gente é um pouco melindroso, mas a ideia ou a aparência que a gente tem é de que Jesus está sendo um pouquinho duro demais. Normalmente é isso. Já com Nicodemos, também com a mulher samaritana, parece que ele está sendo um pouco duro demais. Mas não é verdade. Ele diz assim: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas para a gente saber e entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, nós precisamos saber para quem Jesus está falando. A primeira aparência que nós temos é que Jesus estava falando para o oficial do rei. Mas ele está usando o plural aqui. Então ele está falando para todos os que estão ali ouvindo. Jesus não está repreendendo apenas esse homem, ele está fazendo uma declaração sobre os galileus como um todo, que o receberam por causa dos sinais, por causa dos milagres que Jesus está fazendo. É como se ele dissesse: vocês precisam de espetáculo para crer. E você, oficial, que veio até mim, você é igual a eles? A sua fé depende de me ver agir na sua frente? Eu realmente preciso estar lá? Jesus está testando, Jesus está instigando o oficial aqui. E as pessoas que estão ouvindo. Está convidando esse homem a ir além de uma fé que funciona apenas quando há confirmação sensorial. Às vezes nós somos assim, né? Guiados pelo sensitivo, guiados pela experiência. Mas o que Jesus está falando é: será que a sua fé vai além daquilo que você pode ver? É o mesmo movimento que fez com a mulher samaritana quando disse: chama o teu marido. Uma provocação que vai direto ao ponto mais frágil para revelar o que está escondido e o que precisa para matar a sede da alma. E a resposta do oficial é a resposta que o seu próprio povo deveria ter. Ele não argumenta, ele não se defende, não reclama da intenção, não reclama das palavras de Jesus, apenas repete o pedido com urgência ainda maior. Versículo 49 diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Nós conseguimos perceber uma rendição nessas palavras do oficial. Um homem que não tem mais nada para oferecer, além da sua própria necessidade. O oficial que tinha tudo, toda a autoridade, tudo o que ele quisesse, ele mandava buscar. Diante dessa necessidade, ele não tinha nada para oferecer, além da própria necessidade. E foi exatamente aí que Jesus respondeu. Jesus não desceu, ele não fez a jornada de 30 quilômetros, não impôs as mãos, não usou recurso material, porque na época de Jesus, os curandeiros que percorriam a região trabalhavam com amuletos, poções, emplastros, pronunciavam palavras mágicas e tinham que estar presente manuseando coisas, aplicando ao paciente. Era um processo físico, visível, dependente de proximidade. Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente disse: vai, o teu filho vive. Só a palavra. O menino começou a melhorar exatamente naquele momento que ele disse. Isso não é apenas um milagre impressionante. É um milagre que declara quem Jesus é. No Antigo Testamento, curar pela palavra era prerrogativa de Deus. Haja luz e houve luz. Deus criou somente pela palavra, do nada. Não havia intermediário, não havia processo, não havia espaço entre palavra e realidade. O João está mostrando que Jesus opera com a mesma autoridade criadora de Deus. A palavra dele e a realidade são a mesma coisa. Ele define o que é realidade. Esse é o objetivo de João ao registrar os sinais, não é mesmo? Ele diz: demonstrar que Jesus é o Filho de Deus.
Nós também temos nos evangelhos sinópticos, há pelo menos mais 3 registros desse mesmo padrão de cura à distância. Os 10 leprosos clamaram de longe. Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. O que aconteceu? No caminho eles foram curados, sem que Jesus tocasse em nenhum deles. A filha da mulher cananeia foi curada enquanto a mãe ainda estava diante de Jesus, sem que o Senhor fosse à casa. O servo do centurião romano, o militar que conhecia bem a estrutura de autoridade, foi curado pela palavra de Jesus à distância. E é interessante porque o centurião, ele confirma isso, né, pelas palavras. Ele faz até uma comparação. Assim como minha ordem viaja pelo exército sem eu estar presente, a sua palavra é suficiente. O padrão é sempre o mesmo. A palavra de Jesus não é impedida pelo espaço, pelo tempo. Não tem obstáculo que possa parar o poder de Jesus e sua palavra. E isso só pode ser verdade a respeito de Deus, porque Jesus é Deus. E isso é demonstrado, essa vida, esse poder é demonstrado com o verbo viver aí, né? 3 vezes na mesma passagem. É interessante que uma vez aparece na boca de Jesus, outra vez na boca dos servos e outra vez na boca do próprio pai, do oficial. Na boca de Jesus, Jesus diz: vai, o teu filho vive. Na boca dos servos, quando ele foi falar, o teu filho vive. Do mesmo jeito, mesma palavra. No reconhecimento do pai, ele diz: era precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. 3 vozes, a mesma palavra. João está tentando martelar na nossa mente. O que Jesus falou e o que aconteceu são idênticos. A mesma coisa. Quando ele diz vive, a vida já está acontecendo. Mesmo sem que o pai pudesse ver. Não foi uma profecia futura de algo que viria a acontecer. Ele define a realidade que já está em curso. Então, meus irmãos, quando os servos relatam que a febre cedeu, ontem, a hora 7ª, lembra que a distância era grande, né? O pai reconhece. Foi exatamente no momento em que Jesus falou. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Ele partiu. E é interessante, João mostra pra gente isso. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ele poderia pensar: Senhor, me dá uma demonstração, porque são 30 quilômetros. Eu ter que voltar e saber onde o Senhor está novamente para vir atrás do Senhor, quero me precaver, sabe? Eu quero me precaver. Então me dá uma confirmação de que ele realmente aconteceu isso. Tem como mostrar para mim? Não, ele simplesmente foi. Isso aqui encerra para a gente a definição de fé que João quer mostrar. A fé se apoia na palavra e obedece, mesmo sem enxergar. Ele está compromissado com quem Jesus é, de tal forma que ele não precisa ver para crer. Mas a gente precisa notar uma coisa, que essa fé não nasce pronta. Não nasce pronta. Ela chegou até ali em processo, em estágios. O homem primeiro ouviu os relatos de que Jesus curava em Jerusalém. Uma fé ainda, então, a gente pode dizer assim, principiante, primária, né, que é apoiada nos testemunhos. Depois foi até Jesus pedindo que ele descesse. Uma fé que ainda exigia uma presença física, que ainda não compreendia completamente quem era Jesus. E então, quando Jesus falou, algo mudou. Ele percebeu que Jesus não precisava estar lá. Jesus não era um curandeiro qualquer. Jesus era a própria vida. Ele creu na palavra e foi embora, sem ver o filho curado. Meus irmãos, no caminho, os servos o encontraram com a confirmação. Ele já cria nos sinais, mas ele creu em Jesus, na palavra do que faz os sinais. João está mostrando que fé no Evangelho não é algo estático. É algo que se desenvolve, que amadurece, que passa por testes e confirmações ao longo da vida. Deus está constantemente moldando a fé do seu povo.
Tanto que ele mesmo diz em Abacuque, o Novo Testamento reverbera algumas vezes dizendo: o justo viverá pela fé. E é interessante porque tem uma cena em João que também vai trazer iluminação para esse tema no Evangelho aqui. No capítulo 20, tem o encontro com Tomé. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos. Tomé não estava presente na primeira vez. Então, quando os outros disseram que tinham visto, o que Tomé respondeu? Se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, de maneira nenhuma crerei. Na semana seguinte, Jesus aparece de novo. E dessa vez, Tomé está lá. Quando viu, caiu e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus respondeu: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Essa bem-aventurança não é apenas uma censura para Tomé, mas é uma promessa para todos que viriam depois. Para nós, que não estivemos, por exemplo, na cena, que não tocamos as feridas, que não vimos o túmulo vazio com os próprios olhos. Bem-aventurados que não viram e creram. Esse é exatamente o retrato do oficial aqui. Ele foi sem ver e creu. E para todo aquele que a palavra basta. O oficial está mostrando que a palavra de Deus é suficiente para nós crermos. O versículo 53 fecha com uma frase que aparecerá de novo em outros contextos do Novo Testamento. Creu ele e toda a sua casa. O oficial não guardou para si o que havia experimentado. Não tinha como. Todo mundo experimentou esse poder de Jesus. Ele voltou para casa, contou o que havia acontecido, a palavra de Jesus, a hora da cura, e a fé arrastou todos os que estavam ao seu redor. Compare um pouco com a mulher samaritana. Ela deixou o cântaro no poço e foi correndo para a cidade e trouxe todos os que podia. Qual que é o padrão que nós vemos? Quem genuinamente é encontrado por Jesus não consegue guardar esse encontro para si. A fé que transforma, ela também vai transbordar. Porque era como fonte de água viva. Águas que fluem, que correm. João encerra, então, nos situando onde nós estamos, no sinal. Lembra que até o capítulo 11, nós temos os 7 sinais que são mostrados em João. João, então, diz: esse foi o segundo sinal que Jesus operou depois de ter vindo da Judeia para a Galileia, de volta a Caná. A glória revelada no vinho melhor, de novo, está aqui. Desta vez, em um filho que estava morrendo e voltou a viver, que é o filho do oficial do rei. Desta vez, aquilo que fora destacado no casamento, que o melhor vinho havia sido guardado, estava na hora de servi-lo, que a morte iria ser vencida, está sendo manifestado aqui. A experiência da morte vencida foi real, por enquanto, sem muita plateia, ainda em terceiros, depois com o seu amigo Lázaro na frente de uma multidão de judeus, e por último, ele mesmo, o próprio Jesus, para findar a sua vitória, uma vez por todas, diante da morte. E diante de uma multidão ainda maior, que não só envolvia judeus, mas também gentios. Nós temos aqui a vitória sobre a morte. Jesus vence a morte. Ele dá andando cada vez mais para a confirmação da morte de uma vez por todas. Eu queria trazer algumas aplicações para a gente. Primeiro, a fé verdadeira não precisa ver para crer. Vivemos em uma cultura que exige evidência antes de confiar. Não é? Movida pela ciência, como se a ciência trouxesse sempre evidência para se confiar. Mostre-me, então eu acredito. Mas o oficial fez o caminho inverso. Ele acreditou e então foi ver aquilo que ele tinha acreditado. A confirmação chegou no meio do percurso, mas não antes dele partir. A fé verdadeira não é um salto no escuro. Tem muita gente aí fora dizendo que a fé é como um salto que nós damos no escuro.
porque onde a evidência não chega, nós temos que ter fé. Não. Na verdade, fé é assentar-se na autoridade de alguém cuja palavra transcende o que os olhos conseguem enxergar. É nós sabermos em quem cremos e que ele transcende a realidade que nós estamos enxergando. Ele é a própria realidade, definidor dessa realidade. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que fé não é sobre o que se aparenta, mas é sobre uma pessoa, Jesus Cristo, sobre Deus. O segundo ponto que eu queria destacar: os milagres registrados nas Escrituras são suficientes. Jesus não está mais entre nós realizando sinais e prodígios em pessoa. Nós não vamos ouvir alguém dizer: Jesus veio de São Paulo para a nossa cidade e está fazendo aqui milagres, então vamos lá dar uma olhada. O tempo dos sinais que João registrou foi o tempo da revelação do Filho de Deus encarnado. O que Deus nos dá para crer é exatamente o que está registrado na palavra dele. Os milagres da Bíblia. Esses nós somos chamados a crermos. Esses são suficientes para nós crermos. Pode acontecer de Deus agir de formas extraordinárias no dia de hoje? Sim, nós não negamos a ação de Deus, se assim for sua vontade. Mas nenhum milagre tem relevância para a salvação, a não ser o milagre que o próprio Deus fez. Você não precisa ter visto uma cura para ser salvo. Você precisa crer na palavra de Deus. O que Jesus fez e quem ele é. É exatamente isso que João diz ao concluir seu evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, por meio do que foi escrito. O objetivo dos sinais foi desenvolver a fé do povo. Uma fé baseada na palavra de Deus, como a do oficial do rei. Uma fé que se baseia na palavra de Deus. O terceiro ponto que eu queria destacar na aplicação é que a fé é uma caminhada, não um ponto de chegada. Se você está aqui hoje com uma fé que questiona, que às vezes vacila, que precisa de confirmação, é isso que é fé. Isso não é contrário de fé. É a fé em processo. O problema não é duvidar, meus irmãos. O problema não quer dizer que a gente vai duvidar de tudo, tá bom? Mas o problema é largar a palavra quando a dúvida aparece. E aí que está o problema. É largar a palavra que nós temos confirmação, porque ela vem do próprio Deus, quando a dúvida aparece. O oficial, ele foi o suficiente para ele ir até Jesus, pedir que ele descesse pessoalmente. Mas quando Jesus falou, ele não esperou prova, ele simplesmente foi, porque ele sabia. Então, crer não será... E isso é importante para a gente, antes de eu entrar nesse outro ponto. É importante por quê? Porque, às vezes, nós temos medo, um pavor da dúvida. Não é isso? Às vezes, a gente acha que a gente foi feito para saber de todas as coisas. E não duvidar das coisas. Mas o que a Bíblia nos mostra, com as expressões de fé dos seus personagens, do próprio Deus falando por meio da sua revelação, é que a dúvida, ela é presente em seres que são limitados, que estão sendo refeitos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, a ideia é que atinja a nossa vida de tal forma que a gente utilize essa dúvida, essa limitação de não entendermos todas as coisas, para buscarmos no lugar certo respondermos essas dúvidas. Que o lugar certo é a palavra de Deus. Mas isso aí também mostra pra gente que crer não será mais necessário como hoje na eternidade. Porque então veremos aquilo que cremos face a face e seremos parte disso completamente. Estaremos plenamente. 1 Coríntios 13, versículo 12 diz: porque agora vemos por espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. De forma plena, perfeita. Nós caminhamos para isso. Para conhecer Jesus, o Senhor, de forma plena. A fé está num processo. Tenha paciência consigo mesmo. Também tenha paciência com o seu próximo. Nós estamos no processo de desenvolvimento da fé. Por último, antes da conclusão, João está nos trazendo numa sequência de cenas que vai moldando nossa visão sobre quem Jesus é. Logo após esse segundo sinal, no capítulo 5, Jesus vai pronunciar um dos sermões do Evangelho sobre a vida eterna. No capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então ele diz, teu filho vive. E essa então é a imagem daquilo que Jesus realmente tem para oferecer. A vida. É literalmente um sinal. Aponta para além de si mesmo. O Pai creu, o Filho viveu. Deus quer nos dar muito mais do que vida física. Vida física não é isso que Ele restaurou naquele menino. Ele quer nos dar vida eterna. Vida eterna. E Ele chega pelo mesmo caminho. Qual que é o caminho? Fé. Crer na palavra de Jesus. É assim que nós temos vida eterna. Nós já vimos isso em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Ele é o Filho de Deus, nós cremos nisso. Nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, porque somos pecadores, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há um justo nenhum sequer. Crer que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas também que Ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus é Senhor. Ele é o Rei. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Isso nós temos que crer para termos a vida eterna. A trajetória dos sinais vai em uma direção só. A morte da morte na morte de Cristo. Teve um teólogo famoso que falou isso. Ou, a gente pode dizer de outra forma, a vida da vida na vida de Cristo. O vinho guardado sendo oferecido é o aviso. Chegou a hora. Meus irmãos, João está mostrando que está acontecendo. A morte está sendo vencida. E agora, essa palavra de Jesus, o teu filho vive, é o primeiro passo que Jesus dá dessa trajetória da morte. Então, a pergunta com que saímos dessa passagem não é se Jesus tem autoridade sobre a morte, porque isso é claro para nós. Jesus tem autoridade. O texto vai responder isso de forma clara, com o menino curado a 30 quilômetros de distância só pela palavra. O texto é claro sobre quem pertence à vida, mas a pergunta é outra. A nossa pergunta é: nós vivemos nossa vida demonstrando que Jesus venceu a morte? Aquilo que fazemos tem mostrado que a morte foi vencida por Cristo? Como assim? Como que a gente pode demonstrar isso na nossa vida? Nós não estamos falando apenas de proclamar, de pregar o Evangelho. Isso também, né? Testemunhar. A ideia é, se nós vivemos confiando que a morte foi vencida, literalmente. Se a realidade da vida eterna consegue me trazer a esperança em meio ao sofrimento. Nós estamos tendo esperança porque a morte foi vencida? Ou no sofrimento nós apenas nos desesperamos? No momento da perda, da doença, do emprego perdido, da ofensa recebida, no momento da dor, do choro, o nosso coração pulsa à espera da vida infinita, da vida eterna. Será que nós nos lembramos, em meio ao sofrimento, daquilo que nos
Deus nos deu para trazer esperança, que é literalmente Jesus vencer a morte. Nós temos saudades daquilo que ainda não vivemos, que é a vida infinita. A vida eterna muda a forma como nós lidamos com a tristeza e com a alegria. Será que nós temos vivido isso? Porque a palavra afirma: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Também deixa claro que não há alegria que possa se comparar com a alegria da vida eterna. Não é o seu sofrimento, mas também a alegria momentânea, a felicidade que nós temos, os prazeres da vida não podem ser comparados com o que nós teremos na infinitude. Meu irmão, minha irmã, se você não possui essa esperança da vida, ainda se desespera com a morte e o poder da morte, saiba que a morte não é páreo para o Filho de Deus e nem para todo aquele que crê. A vida eterna nos chega pela fé. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você se curva diante dessa palavra? Então vá. Pode partir como oficial do rei. Está confirmado. Você tem vida em Jesus Cristo. Porque é isso que significa crer. Lembra? É assentar-se na autoridade de Jesus, que disse: vai, o teu filho vive, e a gente ir. Ir transformado por essa verdade. Eu imagino o sorriso do oficial do rei, indo encontrar o seu filho. Creiamos na palavra de Deus, meus irmãos, e sigamos pelo caminho, sabendo que essa palavra dele é poderosa e é suficiente para nossa salvação e nossa santificação.